Pode o tempo se inverter? Flechas, simetrias e autoenganações. Esta não é uma pergunta filosófica vaga, nem um exercício de imaginação ociosa. É uma interrogação que corta diretamente no coração da física fundamental, da nossa experiência consciente e da estrutura mesma do cosmos. Aqui está a promessa concreta que faço agora. Nos próximos 60 minutos, vou mostrar-lhe se o tempo pode realmente andar para trás ou se vivemos aprisionados numa ilusão cosmológica tão profunda que confundimos consequência com lei. E para chegar lá, vamos abrir 2 loops de curiosidade que só fecharemos quando tivermos todas as peças do quebra-cabeça. Loop número 1. O experimento surpreendente que desafia a segunda lei da termodinâmica e sugere que partículas subatômicas não conhecem passado nem futuro. Loop número 2. A simetria contra-intuitiva escondida nas equações mais fundamentais da natureza, aquelas que descrevem como o universo realmente funciona no nível mais profundo. Antes de avançarmos, quero que entenda as apostas pessoais desta questão. Se o tempo for irreversível, uma seta inflexível que aponta sempre numa única direção, então arrependimento faz sentido, saudade é racional e planejamento é imperativo. Mas se o tempo for reversível, se for apenas uma ilusão estatística emergente de condições iniciais específicas, então tudo o que você acredita sobre causa e efeito, sobre memória e futuro, sobre envelhecimento e morte, precisa ser recalibrado. O mapa mental que você carrega sobre a realidade pode estar fundamentalmente errado. Aqui está o roteiro compacto do que vamos fazer. Primeiro, vamos definir com precisão o que significa dizer que o tempo tem uma direção e apresentar as 3 flechas clássicas que os físicos identificaram. Depois, mergulharemos no núcleo duro da física teórica para entender por que as equações fundamentais são simétricas no tempo e o que isso realmente quer dizer. Finalmente, vamos examinar o twist conceptual que resolve o paradoxo aparente entre teoria e experiência, revelando onde está o verdadeiro autoenganação. Se este canal ainda não faz parte da sua rotina de exploração intelectual, clique em inscrever-se agora no El Observador Quântico, porque o que vem a seguir vai desafiar certezas que você nem sabia que tinha. Antes de mergulharmos nas equações e nos experimentos, quero fazer uma pausa estratégica. Deixe nos comentários desde onde você está nos assistindo agora e, se puder, compartilhe em uma linha o que você acredita sobre o tempo até este momento. É uma flecha rígida? Uma ilusão? Algo intermédio? Essa troca vai enriquecer a discussão e me ajuda a calibrar futuros conteúdos. Agora, voltemos à promessa central. A razão pela qual esta pergunta sobre a reversibilidade do tempo não é um jogo semântico é porque ela toca em 3 domínios simultâneos: a física fundamental, a termodinâmica estatística e a experiência consciente. Se você perguntar a um físico de partículas se o tempo pode se inverter, ele provavelmente dirá que sim. As leis microscópicas são simétricas. Se você perguntar a um termodinâmico, ele provavelmente dirá que não. A entropia sempre aumenta. Se você perguntar a um neurocientista, ele dirá que a memória funciona apenas numa direção. 3 especialistas, 3 respostas contraditórias. Este não é um problema de ignorância, é um problema de escala e perspectiva. E aqui está o primeiro insight crítico que precisa fixar. A reversibilidade do tempo não é uma propriedade do tempo em si, mas das leis que governam os sistemas físicos em diferentes escalas. Quando dizemos que uma lei é simétrica no tempo, estamos dizendo que se você filmasse um processo e depois rodasse o filme ao contrário, o processo invertido ainda obedeceria àquela lei.
Pense num pêndulo ideal oscilando no vácuo sem atrito. Se você gravar o movimento e reproduzir o vídeo de trás para frente, ainda verá um pêndulo perfeitamente plausível. A lei de Newton que governa esse movimento não distingue passado de futuro. Ela é reversível. Mas agora considere uma xícara de café caindo da mesa e se despedaçando no chão. Se você rodar esse vídeo ao contrário, verá fragmentos de cerâmica pulando do chão, reunindo-se milagrosamente numa xícara intacta que salta de volta para a mesa. Você sabe instantaneamente que esse vídeo está invertido porque viola sua experiência de como o mundo funciona. A quebra da xícara é irreversível, ou pelo menos parece ser. Aqui mora o paradoxo central que vamos desmontar peça por peça. As leis microscópicas que governam cada átomo na xícara e no chão são reversíveis, mas o fenômeno macroscópico da quebra é irreversível. Como pode um comportamento irreversível emergir de leis reversíveis? Esta é a grande questão, e a resposta não está nas leis fundamentais, está nas condições iniciais e na estatística de estados possíveis. Mas estou me adiantando. Antes de chegarmos lá, precisamos entender exatamente o que são essas 3 flechas do tempo que mencionei. A primeira é a flecha termodinâmica. A entropia de um sistema isolado nunca diminui. Seu quarto fica mais bagunçado, não mais organizado. Seu corpo envelhece, não rejuvenesce. Essa é a flecha que mais sentimos visceralmente. A segunda é a flecha cosmológica. O universo está se expandindo, não se contraindo. Galáxias se afastam umas das outras. Essa flecha aponta na mesma direção que a termodinâmica, mas tem origem diferente. A terceira é a flecha psicológica. Você lembra do passado, não do futuro. Suas memórias formam-se numa direção temporal específica. E aqui está a primeira pergunta-ponte que quero deixar ressoando enquanto avançamos. Essas 3 flechas apontam na mesma direção por coincidência ou por necessidade? Se conseguirmos inverter uma, as outras também se invertem? Ou são independentes? Guarde essa pergunta. Ela nos guiará até o núcleo do mistério. Vamos começar definindo com precisão o que realmente significa dizer que o tempo tem uma direção. Quando físicos falam sobre a flecha do tempo, não estão sendo poéticos. Estão se referindo a processos físicos observáveis que distinguem passado de futuro de maneira inequívoca e identificaram 3 flechas distintas, cada uma com sua própria lógica interna. A flecha termodinâmica é a que você conhece melhor, porque a experimenta a cada segundo. Um cubo de gelo derrete num copo de água morna, mas você nunca vê água morna separando-se espontaneamente em gelo e água quente. Um ovo se quebra, mas os pedaços nunca saltam de volta formando um ovo intacto. Perfume se espalha numa sala, mas não se reconcentra espontaneamente na garrafa. Essa assimetria temporal está codificada na segunda lei da termodinâmica. A entropia de um sistema isolado nunca diminui, sempre aumenta ou permanece constante. Entropia de forma crua é uma medida de desordem, ou mais precisamente, do número de microestados possíveis que correspondem a um mesmo macroestado observável. Quanto mais microestados, maior a entropia. E aqui está o ponto crucial. Sistemas evoluem naturalmente de estados de baixa entropia para estados de alta entropia simplesmente porque há mais maneiras de estar desorganizado do que organizado. Agora, a analogia que torna isso cristalino. Imagine um baralho de 52 cartas perfeitamente ordenado por naipe e valor. Há apenas uma configuração que corresponde a essa ordem perfeita, mas há trilhões de configurações
que correspondem a um baralho embaralhado. Se você mistura as cartas aleatoriamente, a probabilidade de retornar à ordem perfeita é astronomicamente pequena. Não é que seja impossível pelas leis fundamentais, é que é estatisticamente improvável ao ponto de nunca acontecer na prática. O tempo termodinâmico flui na direção do mais provável, não do necessário. E aqui está o limite explícito que precisa entender. A segunda lei da termodinâmica não está dizendo que entropia sempre aumenta em todo sistema, em toda situação. Está dizendo que aumenta em sistemas isolados em média ao longo do tempo. Flutuações locais e temporárias podem diminuir entropia. Seu corpo, por exemplo, mantém baixa entropia interna, expelindo entropia para o ambiente. Você é uma ilha de ordem num oceano de desordem crescente. A segunda flecha é a cosmológica. O universo está se expandindo. Isso não é teoria. É observação direta. Edwin Hubble mediu o desvio para o vermelho da luz de galáxias distantes e concluiu que elas estão se afastando de nós. E quanto mais distantes, mais rápido se afastam. Se você rodar o filme cósmico ao contrário, todas as galáxias convergem para um ponto singular há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, foi uma expansão do próprio espaço. E essa expansão define uma direção temporal cosmológica clara, do mais denso e quente para o mais diluído e frio. A terceira flecha é a psicológica. Você lembra do que tomou no café da manhã hoje, mas não lembra do que tomará amanhã. Memórias formam-se numa direção. Causas precedem efeitos na sua experiência subjetiva. Você decide agir e depois vê a consequência, nunca o oposto. Essa assimetria parece tão óbvia que raramente questionamos. Mas aqui está a pergunta inquietante. Será que a flecha psicológica é independente das outras duas, ou é uma consequência delas? Se o universo começasse a se contrair em vez de se expandir, se a entropia começasse a diminuir em vez de aumentar, suas memórias se formariam na direção oposta? Você lembraria do futuro e desconheceria o passado? Ou a consciência está fundamentalmente ligada ao aumento de entropia de tal forma que só pode existir numa direção temporal? Essas perguntas não têm respostas consensuais, mas o que sabemos é que todas as três flechas apontam na mesma direção no universo observável. E isso não pode ser coincidência. Há uma conexão profunda que ainda estamos desvendando. Aqui está uma micro-história para ancorar esses conceitos. Imagine um documentarista filmando um lago congelado onde crianças patinam. Ele grava por 1 hora. Depois, no estúdio, decide reproduzir o vídeo ao contrário como experimento artístico. O que ele vê? Crianças patinando para trás, movendo-se de forma estranha, mas não impossível. A física do movimento ainda funciona. As leis de Newton ainda se aplicam. Mas então, ele nota algo perturbador. O gelo que estava ligeiramente derretido nas bordas do lago no início do vídeo está mais sólido no final do vídeo, invertido. A entropia está diminuindo, e ele sabe instantaneamente que o vídeo está invertido, não pela patinação das crianças, mas pelo comportamento termodinâmico do gelo. Essa história revela algo fundamental. A reversibilidade ou irreversibilidade do tempo não é uniforme em todos os processos. Alguns processos parecem reversíveis quando invertidos, outros gritam irreversibilidade, e a diferença não está nas leis que governam os átomos individuais. Está no número de átomos envolvidos e na estatística de suas configurações possíveis. Então aqui está a pergunta ponte que nos leva ao próximo nível de profundidade. Se as leis microscópicas são reversíveis,
Se cada interação entre partículas pode acontecer igualmente bem para frente ou para trás no tempo, como é que sistemas macroscópicos feitos dessas mesmas partículas se comportam de forma irreversível? Onde exatamente nasce a flecha do tempo? Na física fundamental, na termodinâmica estatística, na cosmologia, ou em todos esses lugares simultaneamente? Essa tensão entre reversibilidade microscópica e irreversibilidade macroscópica é o paradoxo central que vamos começar a desmontar no próximo bloco. E a resposta vai exigir que você abandone algumas intuições profundamente enraizadas sobre causa, efeito e a estrutura mesma da realidade. Agora vamos mergulhar no coração do paradoxo, e para isso precisamos entender o que os físicos querem dizer quando afirmam que as leis fundamentais da natureza são simétricas no tempo. Essa afirmação não é filosófica, é matemática e testável. Pegue a equação de Newton para a força gravitacional, ou as equações de Maxwell para o eletromagnetismo, ou a equação de Schrödinger para a mecânica quântica. Todas elas possuem uma propriedade notável. Se você substituir o tempo t por menos t, isto é, se você inverter a direção do tempo na equação, a equação continua válida. O que isso significa na prática? Significa que para cada solução que descreve um processo físico acontecendo numa direção temporal, existe uma solução igualmente válida descrevendo o processo inverso. Se um planeta pode orbitar o Sol numa trajetória específica avançando no tempo, as equações também permitem que ele orbite na trajetória inversa, retrocedendo no tempo. Se um elétron pode ser acelerado por um campo elétrico, as equações também permitem que ele seja desacelerado de forma perfeitamente simétrica. Essa é a simetria T, onde T representa inversão temporal, e ela está embutida nas fundações mais profundas da física. Mas aqui está o primeiro passo crítico que precisa fixar. A simetria T não está dizendo que processos realmente acontecem em ambas as direções na natureza. Está dizendo que as leis não proíbem nenhuma das duas direções. É como um código de trânsito que permite dirigir tanto para o norte quanto para o sul numa estrada. O fato de todos escolherem dirigir para o norte não viola o código. Apenas reflete condições iniciais e convenções, não uma proibição fundamental. O segundo passo nos leva mais fundo. Se as leis microscópicas são simétricas, por que então observamos a simetria macroscópica tão pronunciada? Por que ovos se quebram, mas não se reconstroem? Por que envelhecemos, mas não rejuvenescemos? A resposta curta é condições iniciais e estatística. A resposta longa exige que entendamos o conceito de espaço de fases. Imagine um sistema físico qualquer, digamos um gás dentro de uma caixa. Cada molécula tem uma posição e uma velocidade. O espaço de fases é um espaço matemático abstrato, onde cada ponto representa uma configuração completa do sistema, as posições e velocidades de todas as moléculas simultaneamente. À medida que o tempo avança, o sistema traça uma trajetória nesse espaço de fases. E aqui está o insight devastador. As equações microscópicas reversíveis garantem que essa trajetória nunca se cruza consigo mesma e que ela pode ser percorrida em ambas as direções. Mas o número de trajetórias que correspondem à alta entropia é esmagadoramente maior do que o número que corresponde à baixa entropia. Se você começar com baixa entropia, como todas as moléculas concentradas num canto da caixa, quase qualquer evolução temporal levará a maior entropia, com as moléculas espalhadas uniformemente. Não porque a alta entropia é um destino inevitável pelas leis fundamentais,
mas porque é estatisticamente dominante. Há simplesmente mais caminhos que levam para lá do que para qualquer outro lugar. Aqui está o terceiro passo, o mais sutil. A segunda lei da termodinâmica não contradiz a simetria T das leis microscópicas. Ela emerge dela quando você adiciona dois ingredientes: um grande número de partículas e condições iniciais de baixa entropia. O universo começou num estado de entropia incrivelmente baixa no Big Bang. Todas as partículas e energia concentradas num volume minúsculo. E desde então, a entropia vem aumentando não porque as leis obrigam, mas porque há incontáveis maneiras de aumentar e pouquíssimas de diminuir. Agora lance o rehook número 1. A pergunta que corta fundo: se as equações são simétricas e permitem tanto aumento quanto diminuição de entropia, então por que envelhecemos apenas numa direção? Por que nunca vemos espontaneamente um vidro quebrado se recompor? A resposta não está nas leis, está nas condições iniciais do universo. Se o Big Bang tivesse começado com alta entropia, não haveria flecha termodinâmica, não haveria estrutura, não haveria vida, não haveria memória. O fato de existirmos para fazer essa pergunta já pressupõe um universo que começou com baixa entropia. Isso é chamado de viés antrópico. Só observamos um universo compatível com observadores, e observadores requerem entropia crescente para formar memórias e processar informação. Aqui podemos abrir opcionalmente o loop número 3. Entropia não é apenas desordem física, é também perda de informação. Quando um ovo se quebra, você perde informação sobre a configuração precisa das moléculas antes da quebra. Quando um perfume se espalha, você perde informação sobre sua localização inicial. Entropia crescente é informação decrescente sobre microestados, e isso conecta termodinâmica com teoria da informação de formas profundas que ainda estamos explorando. Alguns físicos argumentam que a flecha do tempo é fundamentalmente uma flecha informacional, não termodinâmica. Mas essa é uma discussão para mais adiante. O que você precisa levar deste bloco é a compreensão de que a simetria temporal das leis fundamentais e a assimetria temporal da experiência cotidiana não são contraditórias, são dois lados da mesma moeda. As leis dizem o que é possível. As condições iniciais e a estatística determinam o que é provável. E o provável domina tão completamente o possível quando você tem 10 elevado a 23 partículas num sistema que o improvável se torna efetivamente impossível. Você poderia, em princípio, embaralhar um baralho e obter a ordem perfeita. As leis não proíbem, mas você poderia embaralhar uma vez por segundo desde o Big Bang até hoje e ainda não teria uma chance realista de conseguir. Essa é a diferença entre reversibilidade microscópica e irreversibilidade macroscópica. Uma é permitida pelas leis, a outra é imposta pela estatística. E quando você entende essa distinção, a aparente traição das equações fundamentais desaparece. Elas nunca prometeram que tudo aconteceria em ambas as direções. Apenas que ambas as direções eram consistentes com as regras do jogo, mas as condições iniciais definiram qual direção seria jogada. Agora vamos ancorar toda essa teoria em algo concreto e testável. E para isso, precisamos olhar para o reino quântico, onde a reversibilidade temporal não é apenas uma curiosidade matemática, mas um fenômeno observável em laboratório. O filósofo e físico Hugh Price passou décadas investigando uma questão aparentemente simples. Se as leis fundamentais são simétricas no tempo, por que nossa experiência é tão assimétrica? E sua resposta aponta para algo perturbador. Talvez a assimetria não esteja nas leis,
mas na forma como escolhemos fazer medições e definir condições iniciais. Considere um experimento quântico clássico. Um elétron passa por uma fenda dupla e cria um padrão de interferência numa tela detectora. Se você medir por qual fenda o elétron passou, o padrão de interferência desaparece. A medição colapsa a função de onda e força o elétron a escolher um caminho. Essa é a mecânica quântica padrão e funciona perfeitamente para prever resultados. Mas Price pergunta: e se rodarmos o experimento ao contrário? E se, em vez de partir de um elétron preparado num estado inicial e medir seu estado final, partirmos de uma detecção final e tentarmos inferir o estado inicial? A matemática quântica permite essa inversão. E quando você faz isso de forma rigorosa, descobre algo inquietante. A influência causal parece poder fluir tanto para frente quanto para trás no tempo. Isso não é ficção científica, é uma consequência direta da simetria temporal da equação de Schrödinger. Aqui está a analogia que torna isso mais tangível. Imagine duas pessoas em extremos opostos de um túnel longo, gritando ao mesmo tempo. O som de cada uma viaja pelo túnel até chegar à outra. Do ponto de vista das equações acústicas, não há diferença entre som viajando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. As ondas sonoras são simétricas no tempo. Agora, se você só pudesse ouvir o eco que retorna, poderia em princípio reconstruir o grito original. A informação flui em ambas as direções. No mundo quântico, essa simetria é ainda mais profunda, porque partículas não são simplesmente objetos viajando pelo espaço. São amplitudes de probabilidade que se espalham em todas as direções temporais permitidas pelas equações. E aqui estão as condições de contorno explícitas que você precisa entender. Essa reversibilidade quântica só funciona plenamente em sistemas isolados, onde não há decoerência. Decoerência é o processo pelo qual um sistema quântico interage com seu ambiente e perde suas propriedades quânticas, comportando-se de forma clássica. Quando há decoerência forte, a reversibilidade prática desaparece, mesmo que a reversibilidade teórica permaneça. É por isso que você nunca vê gatos mortos voltando à vida ou ovos quebrados se reconstituindo. Não é que as leis proíbam, é que a decoerência torna a reversão tão improvável que se torna efetivamente impossível. Sistemas macroscópicos estão sempre interagindo com trilhões de graus de liberdade ambientais. A informação sobre seu estado preciso vaza para o ambiente de forma irreversível na prática, mesmo que reversível em princípio. Mas aqui surge um contraponto forte que você provavelmente já está pensando. Se o tempo é reversível microscopicamente, por que nunca vemos um ovo quebrado se recompor espontaneamente? Por que o vídeo invertido é tão obviamente impossível? A resposta honesta é que não é impossível pelas leis fundamentais. É apenas absurdamente improvável. Se você esperasse um tempo maior que a idade do universo elevada a si mesma, ainda não teria uma chance realista de ver todos os fragmentos de casca, gema e clara conspirarem espontaneamente para saltar do chão e formar um ovo intacto. A probabilidade não é zero, mas é tão próxima de zero que tratá-la como impossibilidade não gera erro prático. E isso constrói confiança porque admite os limites. A reversibilidade temporal é uma propriedade das leis, não uma previsão sobre o que você observará em sistemas macroscópicos desacoplados de controle preciso sobre condições iniciais. Agora o rehook número 2. O detalhe que ninguém te conta sobre essa reversibilidade quântica é que ela só é verificável quando você mantém coerência quântica. E manter coerência quântica
É extraordinariamente difícil. Requer isolamento quase perfeito do ambiente, temperaturas próximas do zero absoluto e tempos de interação curtíssimos. Os melhores laboratórios do mundo conseguem manter coerência por milissegundos ou segundos em sistemas de poucas partículas, mas escalar isso para sistemas macroscópicos com 10 elevado a 23 partículas, impossível com tecnologia atual e talvez impossível em princípio por razões termodinâmicas. Então aqui está o que experimentos como os inspirados pelas ideias de Price realmente mostram. No nível fundamental, partículas individuais não conhecem passado nem futuro. Elas evoluem de acordo com equações que tratam ambas as direções temporais simetricamente. Mas quando você agrupa trilhões dessas partículas e permite que interajam com um ambiente térmico, a decoerência destrói a reversibilidade prática, mesmo mantendo a reversibilidade teórica. É a diferença entre o que é permitido pelas regras e o que acontece no jogo real. As regras do xadrez permitem que você mova o rei para qualquer casa adjacente. Mas se você está em xeque-mate, essa permissão teórica não te salva na prática. Da mesma forma, a simetria T das leis fundamentais não impede que a entropia aumente e a informação se perca em sistemas macroscópicos. Ela apenas garante que se você pudesse reverter perfeitamente todos os graus de liberdade, incluindo os ambientais, o processo invertido também seria válido. Mas você não pode. E é por isso que ovos se quebram numa direção só. O que Price e outros mostraram não é que o tempo realmente flui em ambas as direções, é que nossas intuições sobre causalidade e temporalidade são construções emergentes de sistemas complexos com muitos graus de liberdade, não propriedades fundamentais do tecido do universo. E isso muda tudo. Chegamos agora ao twist conceptual que vai reorganizar tudo o que construímos até aqui. E esse twist é este: a entropia não é uma lei fundamental da natureza. É uma consequência estatística de condições iniciais específicas. Leia essa frase novamente, porque ela contradiz décadas de divulgação científica superficial que tratou a segunda lei da termodinâmica como um decreto absoluto do universo. A verdade é mais sutil e mais perturbadora. A entropia aumenta porque o universo começou num estado de entropia incrivelmente baixa, não porque alguma lei fundamental proíbe a diminuição de entropia. Se o Big Bang tivesse começado com alta entropia, não haveria flecha termodinâmica, não haveria direção preferencial para o tempo, não haveria você para perceber a diferença. E aqui está o payoff visível do loop número 2 que abrimos no início. A simetria escondida nas equações fundamentais nunca foi uma mentira. As leis realmente são simétricas. O que não é simétrico são as condições de contorno do universo. O passado tem baixa entropia, o futuro tem alta entropia. E é essa assimetria nas condições, não nas leis, que cria a ilusão de que o tempo tem uma direção intrínseca. O tempo não avança. Nós avançamos através de configurações crescentes de entropia, confundindo mudança com direção. Para entender isso de outro ângulo, considere um experimento mental proposto por Roger Penrose. Imagine gravar um vídeo de todo o universo observável por trilhões de anos. Depois, rode esse vídeo ao contrário. O que você veria? Galáxias se contraindo em vez de se expandir. Estrelas absorvendo luz em vez de emitir. Organismos ficando mais jovens em vez de envelhecer. E em cada processo individual, as leis da física ainda seriam obedecidas perfeitamente, porque essas leis são simétricas. A única coisa que mudaria seria a estatística. Estados de baixa entropia
se tornariam mais comuns do que estados de alta entropia. E isso violaria a segunda lei, não porque a segunda lei é fundamental, mas porque ela descreve o comportamento estatisticamente dominante, dado um ponto de partida de baixa entropia. Inverta as condições de contorno e você inverte a flecha termodinâmica. Agora apresento o caso 2, desta vez da cosmologia. O físico Sean Carroll argumenta que a pergunta certa não é por que a entropia aumenta, mas por que ela era tão baixa no passado. Por que o Big Bang começou num estado tão especial, tão improvável, tão ordenado? Se o universo tivesse começado num estado genérico, aleatório, de alta entropia, nada de interessante teria acontecido. Sem estrutura, sem estrelas, sem planetas, sem vida. A entropia já estaria no máximo e permaneceria lá indefinidamente. O fato de estarmos aqui fazendo essa pergunta já implica que as condições iniciais foram extraordinariamente especiais. Mas por quê? Carroll sugere que talvez nosso universo não seja único. Talvez existam incontáveis universos com diferentes condições iniciais. E, naturalmente, só observamos aquele com condições que permitem observadores. Isso é chamado de princípio antrópico cosmológico. Não é que o universo foi ajustado para nós, é que só podemos existir em universos com certas propriedades, incluindo baixa entropia inicial. Aqui está a pergunta reflexiva que personaliza essas implicações. O que muda na sua relação com o passado e o futuro, se você entender que a flecha do tempo não é uma propriedade do tempo, mas uma propriedade das condições iniciais do cosmos? Se arrependimento e nostalgia dependem da irreversibilidade, e a irreversibilidade é estatística, não fundamental, então arrependimento e nostalgia são construções psicológicas ancoradas numa peculiaridade cosmológica, não em verdades eternas. Isso não os torna menos reais emocionalmente, mas os coloca em perspectiva. Você não está lutando contra uma lei absoluta da natureza quando deseja reverter o tempo. Você está lutando contra probabilidades astronômicas que emergem de ter 10 elevado a 88 partículas no universo observável, evoluindo a partir de condições iniciais altamente ordenadas. E essa é uma luta que você não pode vencer, não por decreto divino, mas por aritmética. Agora conectamos isso com a teoria da informação. O físico Seth Lloyd mostrou que entropia e informação são duas faces da mesma moeda. Quando a entropia aumenta, informação sobre microestados diminui. Quando você mistura café com leite, perde informação sobre onde cada molécula de café estava originalmente. Quando um perfume se espalha numa sala, perde informação sobre sua concentração inicial. A flecha termodinâmica é também uma flecha informacional. E aqui está o insight mais profundo. Se você pudesse rastrear a posição e velocidade de cada molécula no universo, não haveria perda de informação. Tudo seria reversível. Mas você não pode. E é a impossibilidade prática de rastrear todos os graus de liberdade microscópicos que torna a reversão macroscópica impossível. Essa é a virada conceptual completa. A entropia não é o vilão. É apenas a métrica que usamos para contar quantos microestados correspondem ao macroestado que observamos. E como começamos com poucos microestados possíveis no Big Bang e evoluímos para muitos microestados possíveis agora, a contagem sempre aumenta. Não por conspiração cósmica, mas por simples combinatória. Se você tem um baralho ordenado e embaralha uma vez, há milhares de configurações possíveis. Embaralha novamente e há milhões. Cada embaralhada multiplica as possibilidades, e voltar à ordem original
requer não apenas sorte, mas sorte tão extraordinária que tratá-la como impossível não gera erro prático em nenhuma escala de tempo relevante. Isso fecha o loop número 2 que abrimos lá no início. A simetria escondida nas equações fundamentais era real. As equações realmente tratam passado e futuro simetricamente. Mas as condições de contorno do universo não são simétricas. E é essa assimetria nas condições, propagando-se através de leis simétricas, que gera toda a riqueza temporal que experimentamos. Memória, causalidade, envelhecimento, evolução. Não são bugs do sistema. São features que emergem de condições iniciais improváveis, combinadas com leis reversíveis. E quando você vê isso claramente, a pergunta muda de pode o tempo se inverter para por que o tempo parece ter uma direção. E a resposta é: porque você está dentro de um universo que começou ordenado e está relaxando em direção à desordem. Você é uma onda temporária de baixa entropia surfando numa maré inexorável de aumento estatístico de entropia. Não é poético, é termodinâmico, mas talvez seja mais bonito por ser verdadeiro. Agora que entendemos a mecânica profunda da flecha do tempo, vamos tornar esse conhecimento prático e aplicável à sua vida mental cotidiana. Porque uma coisa é compreender intelectualmente que a irreversibilidade é estatística, não fundamental. Outra coisa completamente diferente é incorporar essa compreensão de forma que mude sua relação com arrependimento, ansiedade e a experiência visceral do presente. E para fazer isso, vou propor uma prática mental compacta em 3 passos: notar, testar e reinterpretar. Esses 3 passos não são exercícios filosóficos abstratos. São ferramentas cognitivas que você pode usar imediatamente para detectar onde suas intuições sobre o tempo estão te enganando e como recalibrá-las baseado no que agora sabe ser verdade. Vamos começar com o primeiro passo: notar. Durante as próximas 24 horas, preste atenção consciente a quantas vezes você assume irreversibilidade como absoluta. Quantas vezes você pensa algo não pode ser desfeito, ou o que passou, passou, ou perdi minha chance e nunca voltará. Essas frases refletem uma crença profunda de que o tempo é uma seta rígida e inflexível. E em termos práticos macroscópicos, essa crença está correta. Ovos quebrados não se reconstituem, mas em termos fundamentais, ela está errada. E perceber a diferença entre verdade prática e verdade fundamental abre espaço cognitivo para algo novo. O ato de notar não muda os fatos externos, muda sua relação com eles. Quando você percebe que está tratando uma consequência estatística como se fosse uma lei absoluta, cria distância psicológica. Você vê seus próprios pensamentos como construções, não como verdades reveladas. E essa distância é o primeiro passo para a reprogramação. Anote mentalmente ou fisicamente cada momento em que você detecta essa assunção de irreversibilidade. Não julgue, apenas observe. Você está treinando sua mente para distinguir entre o inevitável e o improvável, entre o proibido pelas leis e o proibido pelas probabilidades. E essa distinção, por mais sutil que pareça, é transformadora. Agora o segundo passo: testar. Identifique um fenômeno ou experiência que você sempre assumiu ser irreversível e pergunte-se: o que exatamente torna isso irreversível? É uma lei fundamental ou uma consequência estatística de muitos graus de liberdade interagindo? Pegue algo concreto. Digamos que você disse algo que machucou alguém e agora se arrepende. A frase foi dita. As ondas sonoras se propagaram. A informação entrou no cérebro da outra pessoa. Parece irreversível. Mas é fundamentalmente irreversível? Não.
As moléculas de ar que carregaram o som poderiam, em princípio, reverter suas trajetórias. Os neurônios que codificaram a memória poderiam, em princípio, descodificar. A entropia poderia, em princípio, diminuir localmente. Por que isso não acontece? Não porque as leis proíbem, mas porque o número de graus de liberdade envolvidos é tão grande que a probabilidade de reversão espontânea é zero para todos os propósitos práticos. E aqui está o insight que esse teste revela. O que você chama de irreversível é, na verdade, altamente improvável. E reconhecer essa diferença muda a textura emocional do arrependimento. Você não está lutando contra uma muralha cósmica intransponível. Está navegando probabilidades. E probabilidades podem ser influenciadas por ação, mesmo que não possam ser revertidas por sorte. Você não pode desfazer a frase que disse, mas pode criar novas configurações futuras que diminuam o impacto daquela configuração passada. Pode pedir desculpas, pode mudar comportamento, pode adicionar nova informação ao sistema. Essas ações não invertem o tempo, mas mudam a trajetória no espaço de fases do relacionamento, e isso é mais útil do que lamentação paralisante. Agora o terceiro passo, reinterpretar. Com base no que você notou e testou, reformule conscientemente sua relação com eventos passados e futuros. Em vez de pensar, perdi minha chance, pense aquela configuração específica de condições não se repetirá espontaneamente, mas posso criar novas configurações com propriedades semelhantes. Em vez de pensar, não posso mudar o passado, pense o passado é uma configuração fixa de informação, mas minha resposta a ele não é. O passado não muda, mas o significado que atribuo a ele é atualizado continuamente à medida que adiciono novas experiências e perspectivas. Essa reinterpretação não é autoengano, é alinhamento com a física real. Você está parando de tratar construções estatísticas como leis absolutas e começando a tratá-las como o que realmente são. Padrões altamente prováveis que emergem de condições iniciais específicas. E aqui está onde isso se torna emocionalmente poderoso. Quando você entende que a flecha do tempo é uma consequência de condições iniciais, não uma propriedade intrínseca do tempo, você para de lutar contra o impossível e começa a navegar o improvável. Você para de gastar energia mental desejando que o passado fosse diferente e começa a investir energia em configurar o presente de forma que o futuro tenha as propriedades que você valoriza. Não é sobre reverter, é sobre redirecionar. Não é sobre desfazer, é sobre refazer de forma diferente. Essa prática mental de 3 passos não vai fazer ovos quebrados se reconstituírem, mas vai fazer algo mais valioso. Vai liberar você da tirania de tratar consequências estatísticas como destinos inevitáveis. Vai mostrar que a irreversibilidade que você sente tão profundamente não é uma parede, é uma probabilidade esmagadora. E enquanto você não pode lutar contra probabilidades esmagadoras em sistemas macroscópicos, pode escolher conscientemente quais configurações criar a partir de agora. Esse é o poder real que emerge de entender a física fundamental do tempo. Não é o poder de reverter, é o poder de parar de desejar reversão e começar a construir trajetórias futuras intencionais. E quando você faz isso, a relação com arrependimento, ansiedade e presente se transforma. Você vive menos no modo de tentar desfazer o passado e mais no modo de configurar condições iniciais para futuros desejáveis. E isso, paradoxalmente, te liberta do tempo, mesmo sem poder revertê-lo. Chegamos ao momento prometido desde o início. A revelação que fecha o loop número 1 e entrega a resposta que você veio buscar.
E aqui está, numa linha memorável que condensa tudo o que construímos. O tempo não avança. Nós avançamos através de configurações crescentes de entropia, confundindo mudança com direção. Deixe essa frase ressoar, porque ela não é poesia. É a síntese precisa de 8 capítulos de física, filosofia e psicologia cognitiva. O tempo não é uma seta que nos carrega. É um rótulo que colocamos na sequência de configurações que o universo atravessa à medida que relaxa de um estado inicial improvável para estados finais prováveis. Você não está sendo empurrado pelo tempo. Você está surfando numa onda estatística de entropia crescente. E a sensação de movimento temporal que você experimenta tão vividamente é uma ilusão cognitiva construída pela forma como seu cérebro processa memória e antecipação. Vamos desempacotar isso completamente para que não reste nenhuma ambiguidade. Quando você olha para um relógio e vê os ponteiros se moverem, parece que o tempo está fluindo. Mas o que realmente está acontecendo? Engrenagens giram, átomos vibram, elétrons saltam entre níveis de energia. Cada um desses processos físicos é governado por equações simétricas no tempo. Nenhum deles conhece passado ou futuro intrinsecamente. O que eles conhecem são transições entre estados. E essas transições acontecem de forma que a entropia total do sistema relógio mais ambiente sempre aumenta ou permanece constante. O ponteiro dos segundos não se move porque o tempo flui. Ele se move porque o sistema relógio foi configurado num estado inicial de baixa entropia, bateria carregada, mola tensionada, engrenagens alinhadas, e está relaxando em direção a um estado de alta entropia, bateria descarregada, mola relaxada, engrenagens desgastadas. A cada tique, o sistema explora uma nova configuração no espaço de fases. E porque há mais configurações disponíveis na direção de maior entropia, o sistema evolui para lá. Você interpreta essa evolução como tempo passando, mas o que está realmente passando é a oportunidade de retornar ao estado inicial sem investimento externo de energia. Agora aplique isso à sua experiência de vida. Você acorda hoje lembrando-se de ontem. Forma planos para amanhã. Sente que está se movendo do passado para o futuro. Mas o que sua neurobiologia está realmente fazendo? Seu cérebro armazena traços de memória como configurações físicas de sinapses. Essas configurações foram criadas por eventos passados que aumentaram a entropia total do sistema, você mais ambiente. Quando você acessa uma memória, está lendo uma configuração de baixa entropia relativa que foi gravada quando a entropia global era menor. Quando você forma uma expectativa sobre o futuro, está extrapolando com base em padrões de aumento de entropia que observou no passado. Seu cérebro não tem acesso direto ao tempo como dimensão. Tem acesso apenas a configurações físicas que correspondem a diferentes níveis de entropia, e ele interpreta configurações de menor entropia como passado e configurações de maior entropia como futuro. Aqui está a parte devastadora. Se você pudesse inverter a direção de aumento de entropia sem alterar as leis físicas, suas memórias se formariam na direção oposta. Você lembraria do que agora chama de futuro e desconheceria o que agora chama de passado. Sua experiência subjetiva de temporalidade inverteria completamente. Mas você não perceberia nada de estranho, porque sua noção de passado e futuro é definida pela direção em que traços de memória se acumulam. E essa direção é definida pela direção de aumento de entropia. Não há um tempo absoluto fluindo independentemente. Há apenas você navegando configurações e rotulando algumas como antes e outras como depois,
com base em quais deixaram traços recuperáveis no seu cérebro. Isso não é relativismo filosófico vago. É consequência direta da física fundamental, combinada com neurociência, e tem implicações profundas para como você pensa sobre livre-arbítrio, arrependimento e significado. Se o tempo não está fluindo independentemente, se você está apenas atravessando configurações, então, o que significa dizer que você perdeu uma oportunidade? Significa que aquela configuração específica de condições não se repetirá espontaneamente porque a entropia aumentou e o espaço de fases disponível mudou. Mas não significa que configurações semelhantes sejam impossíveis, apenas improváveis sem esforço intencional. E aqui está onde o autoenganação mencionado no título se manifesta completamente. Nós nos enganamos ao tratar a flecha do tempo como uma propriedade do tempo em si, quando na verdade é uma propriedade das condições iniciais do universo propagadas através de leis simétricas. Nós nos enganamos ao pensar que o passado é fixo e o futuro é aberto, quando na verdade ambos são igualmente determinados pelas leis se você conhecer o estado completo do sistema. A diferença não está na física, está na informação disponível. Você tem registros do passado, memórias, fotografias, fósseis, mas não tem registros do futuro, e confunde assimetria de informação com assimetria de realidade. O loop número 1 está agora completamente fechado. A pergunta era: pode o tempo se inverter? E a resposta é: o tempo não avança numa direção fundamental que poderia ser invertida. O tempo é o rótulo que usamos para ordenar configurações baseado em seu conteúdo de entropia. Se você invertesse todas as velocidades de todas as partículas no universo simultaneamente, a entropia começaria a diminuir e você diria que o tempo inverteu. Mas do ponto de vista das leis físicas, nada de especial aconteceu. Apenas condições de contorno mudaram. Então a resposta final é esta: o tempo não pode ser invertido, porque o tempo não é uma coisa que flui. É uma ferramenta conceitual que usamos para organizar mudanças. E mudanças são apenas transições entre configurações. E configurações evoluem na direção de maior entropia, não porque alguma lei proíbe a direção oposta, mas porque há mais caminhos que levam para lá. Você não está preso no tempo. Você está preso em probabilidades. E probabilidades, ao contrário de leis absolutas, podem ser navegadas com compreensão e intenção. Essa é a revelação completa. Não é libertadora no sentido de permitir que você volte ao passado. É libertadora no sentido de mostrar que o que você pensava ser uma prisão temporal absoluta é, na verdade, uma consequência estatística de condições iniciais cosmológicas. E entender a diferença muda tudo sobre como você vive cada configuração que atravessa do agora em diante. Vamos agora consolidar tudo em 3 tempos finais: o que você acreditava, o que você viu e o que isso significa para você daqui em diante. Quando começamos esta jornada, você provavelmente acreditava que o tempo era uma dimensão fundamental que fluía inexoravelmente numa única direção, carregando tudo do passado para o futuro. Você acreditava que a irreversibilidade era uma lei absoluta da natureza, que causas sempre precedem efeitos, e que a flecha do tempo era uma propriedade intrínseca do universo. Essa crença não era ingênua. Era sustentada por toda a sua experiência vivida. Ovos se quebram, pessoas envelhecem, estrelas queimam, memórias se acumulam numa direção. A realidade macroscópica parecia confirmar, a cada segundo, que o tempo tinha uma direção rígida e inquestionável. E em termos práticos, essa crença funcionava perfeitamente
para navegar o mundo cotidiano. Mas agora você viu algo mais profundo e mais perturbador. Você viu que as leis fundamentais da física são completamente simétricas no tempo, que não há nada nas equações de Newton, Maxwell ou Schrödinger que distinga passado de futuro. Você viu que a irreversibilidade que experimentamos tão visceralmente não é uma lei fundamental, mas uma consequência estatística de condições iniciais de baixa entropia no Big Bang, propagadas através de sistemas com números astronômicos de partículas. Você viu que a flecha do tempo não está no tempo em si, mas nas configurações que atravessamos à medida que a entropia aumenta. E você viu que essa compreensão não é apenas acadêmica. Ela tem implicações diretas para como você processa arrependimento, ansiedade, memória e futuro. O que isso significa para você na prática? Significa que você pode parar de tratar a irreversibilidade como uma muralha cósmica intransponível e começar a tratá-la como uma consequência estatística que pode ser navegada com compreensão. Significa que quando você se arrepende de uma escolha passada, não está lutando contra uma lei absoluta da natureza. Está desejando uma configuração de baixa probabilidade num universo que evolui inexoravelmente para configurações de alta probabilidade. E reconhecer essa diferença não torna o arrependimento menos real emocionalmente, mas muda sua textura. Você para de se sentir aprisionado pelo passado e começa a se sentir responsável por configurar o presente de forma que futuros desejáveis se tornem mais prováveis. Não é sobre reverter, é sobre redirecionar intencionalmente dentro das restrições estatísticas que governam sistemas macroscópicos. Isso também significa que sua relação com a memória pode se transformar. Memórias não são janelas transparentes para o passado. São traços físicos de configurações anteriores de menor entropia, constantemente reescritos e reinterpretados cada vez que você os acessa. O passado que você lembra não é o passado como realmente foi. É uma reconstrução presente de informação armazenada. E saber disso te liberta da tirania de tratar memórias como verdades absolutas e imutáveis. Você pode revisitar, reinterpretar e integrar memórias de formas que configurem seu estado presente de forma mais funcional. Não é autoengano, é alinhamento com a neurociência real de como memória funciona. E quanto ao futuro? Se o tempo não está fluindo independentemente, se você está apenas atravessando configurações ordenadas por entropia crescente, então o futuro não é um território desconhecido que você alcançará inevitavelmente. É um espaço de possibilidades cujas probabilidades você pode influenciar pelas configurações que cria agora. Cada ação que você toma altera o espaço de fases disponível, muda as probabilidades de estados futuros, redireciona a trajetória. Você não controla o futuro absolutamente, mas também não é passageiro passivo sendo carregado por um rio temporal. Você é um agente que configura condições iniciais locais dentro de um universo que evolui estatisticamente de acordo com leis simétricas. E essa é uma forma de agência muito mais precisa e poderosa do que a ilusão de controle absoluto ou a resignação de impotência total. Agora, antes de concluir, quero plantar uma semente que conecta diretamente ao próximo capítulo desta exploração. Se o tempo é uma construção emergente de configurações de entropia crescente e não uma dimensão fundamental que flui, então o que dizer do livre-arbítrio? Se suas escolhas são apenas configurações físicas de neurônios determinadas por leis simétricas e condições iniciais,
onde exatamente reside sua capacidade de escolher livremente? Essa é a próxima grande questão que precisamos enfrentar. E a resposta vai exigir que você abandone tanto o determinismo rígido quanto o livre-arbítrio mágico e abrace algo muito mais sutil. A ideia de que a agência emerge de complexidade da mesma forma que a flecha do tempo emerge de entropia. Mas isso é assunto para a próxima investigação. Por agora, se este conteúdo abriu uma fenda na sua certeza sobre o que é tempo, sobre o que significa mudar, sobre o que significa estar preso ou livre em relação ao passado e ao futuro, então você está pronto para o próximo nível. O próximo capítulo investiga como compatibilizar física fundamental com experiência subjetiva de escolha. Como reconciliar leis determinísticas com a sensação inegável de que você poderia ter agido diferentemente. Como construir uma noção de responsabilidade que não dependa de livre-arbítrio absoluto nem colapsa em niilismo determinista. Essas questões não são abstrações filosóficas. São os alicerces de como você vive, escolhe, se arrepende e planeja. E se você quer continuar essa jornada de desmontagem e reconstrução de intuições fundamentais sobre realidade, inscreva-se agora no El Observador Quântico, porque o que vem a seguir é ainda mais desafiador e ainda mais transformador do que o que acabamos de atravessar. Você aprendeu hoje que o tempo não flui. Você está pronto para aprender que o livre-arbítrio não existe da forma que você imagina, mas que isso não te torna menos responsável pelas configurações que cria. Essa é a próxima parada, e vai mudar tudo de novo. Até lá, observe como você atravessa configurações. Note quando você confunde mudança com direção. E lembre-se, você não está preso no tempo, você está surfando entropia, e isso faz toda a diferença.